O plano de aula leva os alunos a um momento de diversão e será dividido em 3 dias. Trouxemos músicas curtas com melodias alegres que apresentam palavras já conhecidas e fáceis de serem pronunciadas, junto com atividades que despertem o interesse, todas com o mesmo assunto, havendo assim associação entre elas. A proposta de musicalização traz uma ideia não competitiva ou que possa trazer comparações como a gamificação, uma vez que nos anos iniciais não há essa necessidade. No primeiro e segundo dia, apresentaremos as músicas O Sapo Quá Quá Quá, O Sapo Não Lava o Pé e Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Em seguida, realizaremos uma atividade artística. Para tanto, os materiais necessários serão folhas em branco e tinta guache. A proposta é usar as próprias mãos dos alunos e assim criar uma espécie de carimbo, no formato do sapo, usando a cor verde como a cor principal. Após a reapresentação dos vídeos, no segundo dia, devem ser fixadas na parede ou na lousa as seguintes imagens: do sapo, da lagoa, da orelha, do pé e do rabo, uma cauda de cavalo, que remetem às músicas para a fixação das palavras aprendidas pelas crianças. Durante toda a aplicação das atividades, é sugerido que o responsável vá conversando com as crianças de forma clara, repetindo pausadamente as palavras que estão sendo representadas pelas imagens, pedindo para que os alunos apontem qual imagem condiz com a palavra falada. No terceiro dia, será feita uma roda de leitura com contação de histórias. O livro escolhido foi O Sapo Orgulhoso. A leitura será conduzida de maneira teatral e narrada com o propósito de prender a atenção e levar os alunos a imaginar as cenas descritas. Ao final da leitura, o professor fará algumas perguntas simples sobre quem é o personagem e o que mais aparece na história, com o objetivo de observar a fixação e a pronúncia da palavra sapo. Para finalizar de uma forma lúdica, visando inovar a releitura da história, será feito um teatro de fantoches, para recontar a história do sapo e, posteriormente, as crianças terão liberdade para contar a história com as próprias palavras, podendo ou não criar o próprio teatro. Em todas as atividades, deve ser priorizado o contato visual com as crianças, falando sempre de modo claro e dando atenção à boca do professor. Isso servirá de estímulo para os alunos desenvolverem sua fala. Conclusão. Conforme previsto, as atividades se dividiram em 3 dias alternados. Preferimos esse modelo para que não ficasse cansativo e fosse um exercício legal para as crianças. A primeira etapa foi bem aceita pelas crianças em ambos os dias, pois elas se mostraram ativas e alegres durante as músicas, gostaram do carimbo do sapo e participaram da roda de perguntas, apontando para as imagens quando solicitadas. Inclusive, algumas repetiram as palavras com a aplicadora. Já a segunda etapa, que foi feita no terceiro dia, foi aceita parcialmente pelos alunos. Eles ficaram atentos durante a primeira leitura, mas se mostraram apreensivos com o fantoche do sapo. Alguns ficaram com medo do boneco. Já na hora do teatro livre, todos tentaram contar a história do seu jeito, interagindo uns com os outros, fortalecendo as relações interpessoais.
Created using Powtoon. Considerações finais. Esse projeto foi idealizado para suprir uma necessidade emergente, surgida em decorrência da pandemia de Covid-19, que com o isolamento social trouxe alguns retrocessos para a educação, uma vez que todos viram sua rotina mudar exponencialmente da noite para o dia. Nesse cenário, crianças vieram ao mundo privadas do convívio social, restrito apenas à família. Retornando às aulas na modalidade presencial, identificou-se que essas crianças apresentam dificuldades no desenvolvimento da fala, quando comparadas às crianças na mesma faixa etária durante o período pré-pandemia. Pensando nisso, nós optamos por focar na psicologia da educação, com base nas teorias dos autores Piaget e Vygotsky. A faixa etária escolhida foi de 1 a 2 anos, crianças do G2. Elaboramos um plano de aula dinâmico, que seja atrativo para os alunos, mas sem ruídos excessivos. Created using Powtoon.